O Fortaleza está muito perto de sair da zona de rebaixamento, embalou na competição e venceu o Bragantino muito por conta das armas de Martim Palermo. Visão para Jogo tá de volta, eu sou o William Borges, 7 partidas invicto do Fortaleza, pronto para sair da zona de rebaixamento. Tô com 20 anos da Alicane, Fortaleza embalou na competição, tudo bem, meio tarde, talvez não consiga em pouco tempo sair dessa zona de rebaixamento, mas dá demonstração que tá muito vivo na competição. De um time que não tinha esperança alguma de sair do rebaixamento, para um time que agora tá a 2 do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Fortaleza tem 37, o Vitória tem 39 pontos, já é um caminho muito bem andado pela equipe do Martim Palermo, que é um treinador de muita pressão e um treinador que encontrou no jogo longo e muito direto fazer com que o Fortaleza consiga ter vida no Campeonato Brasileiro. Não é o jogo mais bonito, não é o jogo mais vistoso, mas é muito eficiente. Essa eficiência trouxe a vitória contra o Bragantino fora de casa. Gigante a vitória do Fortaleza. Vamos comentar tudo que rolou. Gigante contra o Bahia, gigante agora também. E eu queria pedir para você, torcedor do Fortaleza, aquela moralzinha pra gente. Curte, compartilha, se inscreve no canal, divulga pros amigos. A gente tem formas de apoio ao projeto, seja plano de membros, Pix, e a gente sempre tá trazendo conteúdo do Fortaleza por aqui. Vai ter a janela de transferência agora para 26, a gente vai fazer uma grande cobertura. E Fortaleza é pauta recorrente por aqui, inclusive quando tá vencendo, né, Vincenzo? Exatamente, quando tá vencendo, ainda mais, mas a gente não abandona o Lion não, tá? Quando tava perdendo, a gente tava fazendo vídeo também pra debater o que dava pra fazer de melhor, fizemos análise do Palermo quando chegou, enfim. Pra esse jogo, o Palermo utilizou o Breno Lopes, e ele fez isso em outras partidas, tá? Mas nesse jogo ele repetiu a tendência do Breno Lopes ser um armador, ser quase um segundo atacante, muito próximo do Adam Barreiro e no lugar do Lucas Crispim, com o Herrera pelo lado direito do campo e o Pochettino pela esquerda, né? Contra o Bahia foi assim também. Contra o Galo também, em dado momento, depois da saída do Crispim e antes da entrada do Yerson Guzmán, o Breno Lopes fez essa função mais centralizada também. Eu até me surpreendi quando eu vi o Pochettino aberto e o Breno Lopes por dentro na análise que o Matheus fez aqui, mas depois eu entendi e são duas grandes vitórias. É isso, cara, e é pra você ter um pouco mais de transição, pra você ter um pouco mais de velocidade. E nesse frame que a gente vê, o Bragantino constrói com 3 segurando o Hurtado, com os 2 atacantes, o Barreiro e também o Breno Lopes, né? E aí você tem uma linha com 4 jogadores, com o Herrera, o Sacha, o Pierre e lá pelo outro lado o Pochettino, e na linha defensiva Mancuso, Ávila, Brites e também o Diogo Barbosa, né, posicionados nesse 4-4-2, que em vezes é um 4-2-3-1. Essa bola chegou no fundo no Juninho Capixaba, mas repara como a área do Fortaleza, não está preenchida por jogadores do Bragantino. Isso porque é um time, o Fortaleza, que consegue pressionar bem o adversário para evitar que o adversário tenha imposição suficiente para colocar vários jogadores dentro da sua área. E aí você limita muito o que conseguiu fazer o Bragantino na partida, que teve mais posse, sim, mas foi uma posse muitas vezes estéril, uma posse que não gerou muita coisa. A jogada continua, a gente vai ver um Bragantino que tenta novamente manter muitos jogadores à frente, mas pouca gente próxima da área. E você começa a enxergar também a possibilidade de uma marcação não individual, mas individualizada. Por quê? Os 2 volantes do Fortaleza encaixavam no Gabriel e no Gustavinho, né? E aí você tem o Sacha e o Pierre marcando. Tanto que quando vem o John por dentro, o Pochettino é quem acompanha. Porque a orientação era essa. O Bragantino jogava com 3 caras de meio, o Fortaleza marcava com 2, certo? Só que o John se movimentava o campo todo. Quando ele estava mais à esquerda do campo, quem vinha por dentro era o Pochettino. Quando ele vinha mais à direita do gramado, quem vinha por dentro era o Herrera. Então é um Fortaleza que trazia um dos pontas a fechar por dentro para gerar essa igualdade numérica. Claro que não deu certo em todos os momentos do jogo. E isso falhou e eu vou mostrar por que falhou. Mas foi uma alternativa inteligente do Palermo para manter a sua estrutura e não sofrer tanto assim com o Bragantino. E olha que interessante, o Fortaleza, mesmo com menos posse de bola, sempre mordendo, sempre mais à frente, sempre com vários jogadores tentando. Olha o Gustavinho sendo marcado pelo Pierre, bem acima no gramado, bem próximo da saída. Eu me surpreendi quando eu fui olhar sobre o jogo, eu vi que o Bragantino teve uma posse de bola muito maior, mas eu vi alguns lances de pressão do Fortaleza constrangendo essa saída do Bragantino, me surpreendeu, porque com menos posse mesmo assim conseguiu pressionar. Exatamente, e quando dava certo, o Fortaleza conseguia gerar um lance de perigo. Quando dava errado, era a vez do Bragantino de assustar o gol do Fortaleza. E nesse lance vai dar errado a pressão. O Fortaleza tá bem alto no gramado, existe a quebra de linha, o Sacha desce para jogar. Olha a liberdade do John.
Porque o Sacha teve que marcar a descida do... O Sacha e o Sacha, né? Os dois são Sacha. O Lucas Sacha teve que marcar a descida do Eduardo Sacha, né? Os dois jogadores tiveram dois irmãos, né? Isso, a família Sacha e Pedro. E aí você tem o Herrera vindo por dentro pra tirar o John John. Só que o John John é tão bom, e vai sair vídeo de John John aqui no canal, que ele consegue girar na jogada e encontrar essa bola aberta pro Juninho Capixaba que estava sendo marcado pelo Herrera. Então, o Bragantino aproveitou dessa igualdade que o Fortaleza causava para gerar uma situação de X1 do Juninho Capixaba com o Eros Mancuso. E gerou compensações, né? Exato. Porque acho que foi o Sacha salta no Sacha ali, porque o Eduardo Sacha gera um homem a mais, o John John sobra. Sim. O Herrera sai da dele e vai marcar o John John, quem sobra é o lateral. Então vai gerando uma série de compensações. Mas repara como também gera as compensações, isso é ruim, isso naturalmente traz um pouco de desequilíbrio, mas a linha de defesa e os dois volantes estão equilibrados. Você tá numa posição de um 4-2 aqui, com pelo menos 6 jogadores para fazer essa marcação, e você tá em superioridade numérica. Então, beleza, o John John teve liberdade? Teve, mas é um Fortaleza que conseguiu recompor muito bem. A virada é muito boa do Capixaba lá pro Lucas Barbosa, e aí você tem a aproximação do Gustavinho e o John John ainda livre no gramado, porque o Pierre tá marcando o jogador dele. Agora, o John John não tem exatamente um jogador individualmente a ser marcado. Ele domina com liberdade, o Pierre tem que saltar, o passe dele é muito bom e o Pita vem jogar, e aí essa jogada de terceiro homem para colocar o Gustavinho em boas condições para finalizar a jogada. Então é uma jogada muito boa do Bragantino, é um lance que gera assim uma chance muito clara, pautado sim numa questão do Fortaleza marcar, que deixava o John John com mais liberdade, mas que é mais mérito do Bragantino e não exatamente algo que a gente pode questionar da postura defensiva do Fortaleza. E é a única chance clara mesmo do Bragantino no primeiro tempo, né? Sim, clara, sim, com certeza, no primeiro tempo, com certeza. Só que tinha momentos também que isso dava certo, que essa pressão do Fortaleza dava certo e gerava roubadas em cima para gerar lances perigosos. Aqui um lateral, você vê que tem 6 jogadores muito altos no gramado para fazer essa pressão na saída do Bragantino. Olha onde está o Ávila para roubar essa bola, para conseguir manter a posse da bola com a equipe do Fortaleza. E ele é muito bom nisso aqui. É um zagueiro que consegue construir muito bem essas jogadas. Nessa ele gera uma situação de 1 contra 1 do Herrera, que faz o cruzamento e ela fica ali no Hurtado. O que eu quero destacar dessa jogada? É um Fortaleza que tenta definir muito rápido. O Herrera poderia ter dominado essa bola, tocado para trás, feito o Fortaleza ter um pouco mais de posse. E para muitos treinadores seria ideal. Para o Palermo, não. O Palermo quer que o Fortaleza defina rápido as jogadas, quer que seja um ataque muito direto, e por isso esse cruzamento que pareceu e foi, né, precipitado do Herrera. Agora, a gente vê também em outros momentos que é um Fortaleza que nessa rapidez para definir consegue pegar o Bragantino mal posicionado. De novo uma batida de lateral, de novo o Fortaleza consegue retomar essa bola e aí vai na pressão conseguir, e o Sacha é muito importante para saltar e fazer esse tipo de pressão. E assim, o encaixe, né? 4-2 no primeiro lance, 3-2 no segundo, uma pressão muito forte no canto do campo. Exatamente. A partir do momento que você consegue manter essa posse da bola, o Pierre começa esse jogo, e o Pierre que teve um ano completo praticamente lá no Volta Redonda de um time de muita posse, ele acalma o jogo, coloca com o zagueiro e beleza. O Fortaleza tá pronto agora para atacar, tá armado para gerar um ataque posicional com os seus 2 zagueiros, com os 2 laterais bem abertos e com o Pierre fazendo uma linha com 5 na construção, né? Mas o Ávila tem outra ideia, e é a orientação do Martim Palermo, né? Ele faz até um sinal de calma, a gente vai ver isso acontecendo. Ele fala, não, calma. E logo depois dele fazer sinal de calma, ele vai dar um lançamento, porque ele vê o Herrera num contra 1 com o Capixaba lá no campo de ataque. Você tem até a aproximação do Sacha também. Exato, você poderia ter um ataque mais calmo, mais posicional, mas o Ávila não quer saber do calmo, ele quer definir rápido, ele quer um ataque direto, que é como esse Fortaleza tem jogado. E aí o Bragantino consegue ganhar essa primeira bola. Mas ainda assim, olha quanto você avança. É bonito? Não exatamente, mas esse jogo de primeira e segunda bola faz muito sentido para muitos momentos. O Mancuso tem 1 contra 1, chega muito bem no fundo e acaba finalizando com uma boa defesa do Cleiton. E de novo esse jogo direto, agora com o Mancuso lançando, vai ser uma possibilidade para o Fortaleza. Ele vai dar essa fatiada, o Adam Bareiro vai dar uma sustentada para colocar o Pochettino em boas condições. E a importância de um centroavantão nesse tipo de esquema, né? Exatamente. Porque essa bola longa, o centroavante faz essa parede. Seja ele, seja o Daverson, né? É, ele é até mais parede, se for ver, né? Exatamente. O Crispim já estava no campo, né? O Herrera tinha saído, então o Breno Lopes virou ponta esquerda nesse momento, e isso gera a situação de 1 contra 1. Repara que aquela primeira jogada para sustentação do centroavante já gerou uma boa situação. Mas se liga nisso aqui. Você tem o Crispim e você tem o Bareiro dentro da grande área. Eu vou mostrar quantos jogadores do Bragantino estão posicionados nesse lance. Muitos.
Vários. Olha isso aqui. Você tem também a descida do Pochettino, né? E aí o Breno Lopes aqui pelo lado esquerdo do campo. O Bragantino tem 5 jogadores dentro da grande área para 3 do Fortaleza. Faz sentido você tentar definir assim? Não faz? Então a bola vem pro Ávila, mais para trás. Isso atrai o bloco do Bragantino a deixar a área. E aí o Ávila dá um passe muito, muito importante para agora sim gerar um 3 contra 3. Porque você tem o Hurtado marcando o Breno Lopes, os 2 zagueiros, mais o lateral esquerdo do Capixaba, para 3 atacantes do Fortaleza dentro da grande área. E isso gera a vantagem que vai gerar o gol. Porque o Breno Lopes faz uma boa jogada pelo lado esquerdo do campo, né? A bola vai ser cruzada, o Crispim vai conseguir finalizar, ela passa primeiro nesse momento no Pochettino, depois passa no Crispim que bate, e aí ela desvia no Adam Bareiro e entra na rede. Então a vantagem foi gerada no primeiro momento pelo jogo direto. O Fortaleza entendeu, peraí que tem muita gente na área. Ele retrocede e de maneira direta de novo ele chega no ataque para definir. Você roubou minha fala, já era isso que eu ia falar. Porque mesmo tendo a bola direta no primeiro sentido do lance, depois você sabe temporizar e entender o momento. Mas a bola do Ávila que gerou tudo também, né? Esse quebra de linha dele, ele foi absurdo. Ele fez um jogo assim muito interessante no sentido de agregar na construção, e ele tem feito bons jogos com bola. Claro que ele pode além de ser exigido também. É exigido, claro, e o Fortaleza teve um jogo sólido defensivamente e foi em momentos da temporada questionado o Gaston Ávila, mas a qualidade que ele mostra para construir compensa qualquer crítica, tá? É um jogador importantíssimo nesse esqueleto do Martim Palermo. Só aproveitando esse esqueleto, um jogador que eu acho que a gente tem que fazer análise e pedir pro torcedor aqui, que eu sei que tá gostando, é o Pierre, tá? Esse cara é fundamental para esse sistema e acho que ele deu uma arrumada ali num setor que o Fortaleza tava precisando. Claro, tem o Matheus Pereira que não tava ali também e tal, mas o Pierre tá jogando muita bola. Se o torcedor quiser uma análise do Pierre, deixa o comentário aqui que a gente traz. E assim, eu trouxe o Matheus Pereira na janela do Mundial, trouxe o Pablo Roberto, trouxe o Pierre. O Pablo Roberto de outro mercado português, mas o Pierre da Série B se tornou um titular e é inquestionável, tá jogando muita bola. Num Fortaleza que tava sofrendo demais, né? Sem volantes no meio dessa temporada. Ela tava buscando esses jogadores no mercado de transferências. E aí, pra fechar o vídeo, o cenário pós-gol, né? O Fortaleza marcando nesse 4-4-2, que é muitas vezes um 4-2-3-1 quando o Crispim tá no campo. Porque você tem os 4 jogadores atrás, você tem o Breno Lopes e o Pochettino 2 pontas, os 2 volantes nesse momento, com o Lucas Crispim, não como um jogador a pressionar ao lado do Bareiro, mas para fechar essa função. E eu destaco bastante o Crispim, porque ele é um cara muito ativo, pelo menos foi no final dessa partida, para não deixar com que o Bragantino ficasse confortável, sempre se movimentando, sempre transitando no campo, tentando fechar sempre a linha de passe, muito ativo para fazer esse tipo de marcação e não deixar com que os volantes tivessem uma linha de passe por dentro. A bola do Gabriel é muito boa, o Lucas Barbosa sobe bastante, inclusive, para conseguir cabecear essa bola, mas não gera perigo, numa das chances mais perigosas do final da partida para a equipe do Bragantino. Ou seja, foi um jogo difícil? Foi. O Bragantino teve mais a bola? Teve. E criou mais? Criou. Mas o Fortaleza foi direto, foi coeso e foi muito eficiente para conseguir vencer a partida fora de casa e se aproximar de sair da zona do rebaixamento. É difícil? É. É muito difícil que o Fortaleza consiga deixar a zona do rebaixamento até o final do campeonato. Agora, é um mundo, né? É uma possibilidade. Algo que não existia passa a existir por um trabalho que é bem feito pelo Palermo. Isso tem que ser destacado. E pegando da tua fala, não vou fazer aquela perguntinha clichê. O Fortaleza escapa ou não do rebaixamento. Acho que vai ser muito brigado. Acho que agora tem vida, tem chance. Tá muito próximo ali, apesar de, né, também depender de outros resultados. Mas independente do que acontecer no 25 do Fortaleza, você acha que Martim Palermo tem que continuar, tem que ter uma manutenção de trabalho? Foi um dos treinadores que mais aumentou o nível, né, desses times que estão lutando contra o rebaixamento. Porque você olha pro Ramon Dias no Inter e não melhora tanto. Você olha pro Vojvoda no Santos, melhora, nem tanto. Você olha pro Jair Ventura no Vitória, esse sim, esse melhora bastante. E o Palermo no Fortaleza também melhorou e melhorou muito o nível, tá? Então acho que sim. Mesmo que com o rebaixamento, o Palermo tem que ser mantido no Fortaleza para a próxima temporada. Até porque o Fortaleza funcionou demais quando deu tempo para trabalhar. Quando conseguiu manter o Juan Pablo Vojvoda por muito tempo no cargo. Rogério Ceni antes. Rogério Ceni antes do Vojvoda também. Então, acho que é também do viés do Fortaleza de gestão de dar chances de continuidade para os seus treinadores, né? E o Palermo faz um trabalho que, se está desde o começo do campeonato, não estava nos anos do rebaixamento. Concordo contigo, ainda mais porque o elenco mais teve um erro de montagem, talvez em questão de idade no início ali, foi corrigido a tempo e tem peças interessantes. Mas e você, torcedor do Fortaleza, acha que Martim Palermo tem que continuar no Fortaleza, independente do final dessa Série A?
deixa seu comentário aqui. E mais uma vez peço para você, curte, compartilha, divulga com os amigos, se inscreve no canal. A gente tem formas de apoio ao projeto, seja plano de membros ou Pix, para a gente continuar crescendo, trazendo cada vez mais conteúdos do Fortaleza por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo.